João escreveu essa carta a essa igreja por causa de uma urgência, por causa de uma necessidade de que aquela igreja estava vivendo. Aquela igreja estava vivendo um momento onde muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitas pessoas estavam se levantando para dizer que Cristo, na verdade, não era o rei que eles estavam esperando. Não era o Senhor que eles estavam esperando. Na verdade, eles estavam dizendo que Cristo não era essa pessoa. E o Messias que haveria de vir, ele ainda não tinha encarnado. Ele ainda não tinha se feito carne, habitado na terra e morrido pelos nossos pecados. E essa doutrina, essa ideia de que Cristo não havia encarnado, ela estava prevalecendo no meio daquela igreja. E João vem, na primeira carta de João, falar a respeito dessa doutrina e reafirmar tudo aquilo que havia sido pregado nos evangelhos. Tudo aquilo que Cristo havia pregado, tudo aquilo que os apóstolos haviam testemunhado, haviam visto que Jesus estava fazendo, Jesus estava falando, e ele estava ali reafirmando coisas que antes já havia sido falado. E ele estava testemunhando a essas igrejas, e o tempo todo encorajando essas igrejas a testemunharem a respeito de Jesus Cristo. Então, um dos principais objetivos de 1 João, da primeira carta de João, é falar sobre o amor de Deus, é falar sobre a conduta cristã, é falar sobre como um cristão deve andar e deve caminhar em sua vida, deve tomar o seu rumo, como ele deve caminhar e como ele deve andar. João está falando a respeito disso. E o que ele diz em toda a carta é que o crente, aquele que crê em Cristo Jesus, ele deve andar na luz, ele deve andar no amor, ele deve caminhar cumprindo os mandamentos do Senhor. Então o tempo todo ele está advertindo a respeito disso, falando: caminhem com o Senhor, cumpram os mandamentos do Senhor. Se vocês amam o Senhor, busquem a Ele. Se vocês amam o Senhor, cumpra o mandamento dEle, cumpra tudo aquilo que Ele disse para que possamos fazer, disse que nós devemos fazer. O tempo todo ele está advertindo essa igreja. E ele está pregando contra essa doutrina de que Cristo não havia encarnado. Por exemplo, lá em João, capítulo 1, no início do Evangelho de João, ele fala muito a respeito daquilo que ele está falando aqui nos primeiros versos de 1 João. Ele fala que Cristo se fez carne, que Cristo estava com Deus desde o princípio. Eu vou ler até do verso 10 ao verso 14, que resume bem aquilo que ele está falando. No verso 10, lá de João, capítulo 1, do Evangelho de João, ele diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, ou seja, Jesus Cristo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. De quem? Jesus Cristo. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por intermédio por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João está aqui afirmando e reafirmando essa verdade, de que Cristo, o Filho de Deus, ele se fez carne e habitou no meio de nós, e habitou nessa terra como eu e como você. Então ele morreu pelos nossos pecados e revelou a justiça de Deus, e revelou a graça e a fidelidade de Deus. Por isso João inicia aqui o capítulo 1 de 1 João, pregando a respeito dessa encarnação e do testemunho de Jesus Cristo, que nós devemos testemunhar de Jesus Cristo, e que nós devemos viver dentro dessa realidade, de que Cristo se fez carne e habitou no nosso meio. Para quê? Para que pudéssemos ter a salvação do Senhor. Então, essa verdade, se ela não estiver concreta em nossos corações, ela nos afastará da realidade da salvação do Senhor. Se eu e você não entendermos que Cristo se fez carne, nós não vamos poder nos satisfazer ou ter alegria na salvação do Senhor. Porque se Cristo não se fez carne, Ele não pôde nos salvar, Ele não nos salvou. Mas, a partir do momento que entendemos que sim, Ele se fez carne, habitou no nosso meio, toda a doutrina contrária, ela é deixada de lado. E aí nós podemos sim, nos alegrar na salvação do Senhor.
Por isso ele está reafirmando as coisas que estavam no Evangelho. Ele estava reafirmando as verdades do Evangelho. Que Cristo ele veio ao mundo, se fez carne e ele habitou no nosso meio, sendo puro, irrepreensível, sem pecado e manifestando a glória de Deus no nosso meio. Então, nos primeiros versos, ele está falando a respeito disso, de que Cristo se fez carne e de que nós devemos testemunhar a respeito disso, testemunhar aos nossos irmãos, testemunhar a todas as pessoas. E ele também diz para aquela igreja que estava vivendo aquela realidade, onde falsos profetas estavam pregando ao contrário disso. Estavam pregando exatamente ao contrário, de que Cristo ainda não havia se manifestado, de que Cristo não havia se encarnado, se feito carne. E eles estavam vivendo essa realidade, e aqui João está reafirmando conceitos e princípios que já foram pregados, que já foram falados pelos apóstolos. E aí no verso 1 ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos. Em outras traduções dizem aquele que era desde o princípio, ou seja, está se referindo a uma pessoa, a uma coisa em específico. E há muita semelhança em 1 João, como eu falei, com João capítulo 1, com João, o Evangelho de João. E a reflexão de ambos está ali no cerne de Gênesis 1, de Provérbios capítulo 8, por exemplo, quando nós vemos que a criação de Deus estava sendo manifestada e de que Cristo, a sabedoria, como diz lá em Provérbios 8, estava lá no início da criação. E ambos os textos, tanto de 1 João quanto de João capítulo 1, estão falando dessa realidade, sobre uma pessoa. E essa pessoa é aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa gloriosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que aquela pessoa que estava desde o princípio, que nós vimos desde o princípio, que foi falado desde o princípio, tanto pelos profetas quanto pelos apóstolos, essa pessoa é essa pessoa sobre a qual nós estamos testemunhando. Nós estamos falando a respeito dela. É isso que João está dizendo, que ele está proclamando a respeito desse Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava desde o princípio, que foi revelado desde do princípio das coisas, desde da criação do mundo. E que esse Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava com o Pai, e ele tinha, desde o princípio, comunhão com o Pai. Lá em 1 João, então, capítulo 1, verso 1, eu quero ler com você na NVT, que fica mais claro de entender. Se tiver aí, Jéssica, pode colocar na NVT. Verso 1 diz assim, na NVT de 1 João capítulo 1, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aqui no verso 1 ele faz basicamente 4 afirmações. Ele diz que esse Deus, Jesus Cristo, ele já existia desde o princípio. Ele já existia desde a criação do mundo. O Senhor Jesus já tinha comunhão com o Pai, já existia desde o início das coisas. Lá em João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, como eu disse para vocês, ele fala basicamente a mesma coisa. Ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, ele está dizendo que Cristo é o próprio Deus. E esse Cristo estava com Deus desde a criação do mundo. Então ele está falando sobre a doutrina da Trindade, de que existe sim um Deus, e esse Deus é manifesto de 3 formas: o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos que o Pai, ele não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é o Pai, mas Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus também, e Deus Espírito Santo também é Deus. E esse único Deus se manifesta dessas 3 formas. E ele está dizendo aqui que o Deus Filho e o Deus Pai tinham comunhão desde a criação do mundo. E eles estavam ali desde a criação do mundo. Então ele afirma que esse Deus Pai, ele tem comunhão com o Filho. E nós devemos ter comunhão com Cristo, para que possamos também ter comunhão com o Pai. É isso que ele está afirmando aqui. Outra coisa que ele afirma é que ele tem ouvido a respeito desse Cristo desde o início da criação do mundo. Ele tem ouvido falar dele através do quê? Através da palavra do Senhor, através do testemunho dos profetas, dos apóstolos, das promessas lá em Abraão,
Desde o início da criação do mundo, o Senhor tem sido testemunhado a toda a criação. Tem sido falado através da sua criação, através das coisas criadas. E Ele está dizendo que esse Cristo tem sido falado a respeito dele durante toda a criação. Outra coisa que Ele afirma, que esse Cristo, Ele foi visto e tocado. Ele está dizendo que essa pessoa, a pessoa de Cristo, ela foi vista na terra. E os homens a tocaram, a viram, a olho nu, a testemunharam a respeito dessa pessoa, o nosso Deus, Cristo Jesus. Ou seja, Ele está declarando aqui que Ele foi uma testemunha de Jesus Cristo, e nós sabemos que foi. Ele andou com Jesus Cristo, Ele caminhou ao lado de Jesus Cristo, e Ele pode afirmar para essa igreja, que está vivendo esse momento conturbado, onde falsos profetas estão pregando uma doutrina de que Cristo não encarnou, Ele pode dizer a essa igreja e a mim e a você que Ele viu a Cristo, que Ele testemunhou de forma ocular, de forma corpórea, que Cristo veio à terra. E por isso nós podemos ter a alegria da salvação. E por isso nós podemos ter a esperança. Então, não fique na dúvida a respeito disso. A palavra do Senhor, ela não erra. O Senhor revelou a palavra dEle através da vida desses homens, desses apóstolos, e de forma concreta, de forma certeira, Ele revela aquilo que aconteceu, aquilo que realmente aconteceu, de que Cristo veio à terra, e esses homens foram testemunhas de Cristo aqui na terra. Outra coisa que ele afirma que, por fim, Cristo é a palavra da vida, ou seja, a palavra de Deus, a palavra que traz vida, se tornou carne e habitou no nosso meio. São 4 afirmações de que Cristo, Ele existia desde o princípio, de que todos nós ouvimos a respeito dele desde a criação do mundo, de que ele foi visto e que foi tocado, e também de que ele é a palavra do próprio Deus, revelada a nós. Então João agora, a partir do verso 2, após dizer que ele testificou a respeito de Cristo, que ele viu a Cristo e é testemunha dele, ele proclama essa luz, ele proclama essa verdade, e ele proclama essa vida. Ele diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui ele está dizendo: eu vi, eu toquei, agora eu proclamo, agora eu digo para vocês aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu olhei e percebi com os meus olhos que existia. Eu proclamo a vocês, igreja do Senhor. Então ele está aqui proclamando a vida eterna, essa vida que estava junto com o Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e agora ela foi manifestada através da encarnação de Jesus Cristo. Então qual é o motivo dessa proclamação? Nós vemos então que ele fala a respeito dessa proclamação, ele diz que Cristo se manifestou, e no verso 3 ele diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Para quê? Para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O motivo é para que, assim como João, assim como os apóstolos, nós possamos, crentes em Cristo Jesus, ter comunhão também com o Pai. Porque Ele tem comunhão com Cristo e Cristo tem com o Pai. E Ele testemunha, proclama a respeito dessa encarnação para que eu e você, assim como os apóstolos, assim como o próprio João, possamos ter comunhão com o Pai também. Porque nós fomos chamados para essa comunhão. Nós fomos chamados para esse tipo de relacionamento. Ou seja, o motivo dessa proclamação é para que os crentes, eu e você, aquela igreja a qual ele pregava, ele falava, ele encorajava, também desfrutem dessa comunhão por meio da salvação de Jesus Cristo. E essa comunhão, a palavra em si, ela é koinonia em grego, e ela tem a ver com partilhar, tem a ver com participar de forma conjunta de algo. Ele está falando dessa comunhão de uma forma que eu e você devemos participar juntos, devemos compartilhar juntos, devemos juntos viver nessa comunhão de maneira conjunta, em uma comunidade. Então o que ele está dizendo é para que vocês tenham comunhão conosco, assim como nós temos comunhão com Jesus Cristo,
assim como nós tivemos comunhão com Jesus Cristo e Ele teve com o Pai. Que vocês vivam debaixo dessa comunhão, debaixo dessa realidade, onde todos estão ali, tendo comunhão com o Pai e uns com os outros. Nós precisamos viver essa realidade, termos comunhão com os crentes, com os santos, e da mesma maneira, cada um ter comunhão com Jesus Cristo, para que possamos viver essa realidade de uma relação direta com o Pai por meio de Jesus Cristo, por meio dessa salvação. E por fim, no verso 4, na primeira parte desse texto, ele diz: para que através dessa realidade vocês possam experimentar a alegria do Senhor. Ele diz no verso 4: escrevemos com um único objetivo, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Como eu disse lá no início da leitura, essa tradução também pode ser tida como para que a alegria de vocês seja completa. Para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos entender essa realidade, de que Cristo ele se fez carne, e por meio dele nós encontramos a salvação. E por meio dessa nova vida, nós encontramos uma alegria que permanece no nosso coração. Uma alegria plena que irradia o nosso coração, que transforma o nosso entendimento, apesar de todas as coisas, apesar daquilo que nós estamos vivendo. E o tempo todo contra essa realidade, Paulo está pregando de que Cristo não havia se manifestado de forma humana. Ele está pregando contra isso e dizendo: não é assim, não foi isso que aconteceu. Eu vi, eu testemunhei, e por isso eu estou proclamando isso para vocês. E é por isso que eu estou dizendo estas verdades, e é por isso que eu estou reafirmando aquilo que já foi dito lá nos evangelhos. Porque Jesus, ele se fez carne, e vocês encontram a salvação por meio dele. E aí vocês se tornam alegres. E aí vocês podem experimentar de uma alegria completa. Lá no verso 5, então, ele começa a pregar e a falar sobre como nós devemos andar, como nós devemos caminhar. E nós devemos caminhar na luz, como ele diz aqui. E ao mesmo tempo que nós caminhamos na luz, nós precisamos entender que precisamos nos afastar das trevas. No verso 5 ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. A mensagem aqui que João proclama é que ele ouviu e testificou do Senhor. Ele testemunhou do Senhor e ele percebeu que Deus, ele é luz e no Senhor não existe treva. Aqui ele está trazendo a luz como uma realidade daquilo que é bom e a treva como uma realidade daquilo que é ruim. Quando ele diz aqui que Jesus, ele é luz, ele está dizendo que em Jesus não existe pecado algum. E quando Jesus ele vem e se manifesta, ele apaga toda a treva. Ele deixa de lado, ele coloca de lado toda a treva. Porque na treva é onde habita o pecado. E na luz é onde Jesus se manifesta. Jesus é a luz. E ele está dizendo que nele não existe pecado. Nele não existe algo ruim. Nele não existe treva. Porque Jesus, nós sabemos, ele é a maior manifestação do atributo de Deus, da grandeza de Deus, da luz do nosso Deus. O Senhor Jesus, ele é a testemunha fiel. Ele é a testemunha, é a palavra do Senhor revelada. Por isso ele é a maior manifestação de Deus que nós já vimos nessa terra, que nós já testemunhamos nessa terra. Então, o que João está afirmando aqui é que esse Deus, ele se manifestou e nesse Deus não existe pecado. Como existe no meu e no seu coração. Como existe treva no meu e no seu coração. No nosso Deus, Jesus Cristo, não existe pecado. E quando ele morre pelo nosso pecado, ele se faz justiça no nosso lugar. Ele transforma a nossa injustiça em justiça. Ele transforma o nosso pecado em uma nova realidade, de uma nova criatura, que vive longe do pecado, que vive na luz e se afasta das trevas. E aí no verso 6 ele diz: se afirmamos que temos comunhão com ele, com esse Deus, Jesus Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Portanto, aqui o que ele está falando é que todo aquele que quer ter comunhão com o Senhor, esse não deve andar nas trevas, não deve andar no pecado, a ponto de que se essa pessoa que afirma que anda na comunhão com o Senhor Jesus Cristo diz que não tem pecado, ela está mentindo, e ela está, na verdade,
pecando, e ela está, na verdade, falhando. É por isso que ele diz que nós, quando afirmamos que temos comunhão com o Senhor, nós devemos nos afastar da luz. Porque se temos comunhão com o Senhor, nós nos afastamos das trevas. Deixamos de lado tudo aquilo que é relacionado ao pecado e vivemos em uma comunhão com o Senhor, aonde habita a luz. Por isso, devemos, então, andar continuamente nessa luz, continuamente nessa nova realidade. Não só dizendo que anda, mas praticando essa verdade, praticando aquilo que é proveniente dessa luz, dessa verdade. Não só dizendo que anda com Cristo, não só se dizendo crente, mas vivendo como um, vivendo numa nova realidade, com novas práticas, com novas ideias, com novas condutas, vivendo de uma maneira diferente da que o mundo vive, vivendo com os olhos fixos na nossa eternidade, na eternidade que teremos com Cristo Jesus. Mas a pergunta que fica é: e se nós pecarmos? E se nós falharmos? E se nós cometermos pecado? E a resposta está no verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado, não só de uma parte dele, mas de todo o pecado, à medida que nós andamos com Ele, andamos nessa luz, andamos nessa realidade. E aqui eu estou falando literalmente de conduta, de prática, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Porque a nossa realidade de fé é uma realidade prática, é uma realidade que exige mudança completa, exige um novo nascimento, exige de nós deixar tudo aquilo que era proveniente do pecado para trás e vivermos uma nova realidade, e vivermos com uma nova conduta. Então ele está aqui nos convocando a viver e a obedecer e manter os mandamentos do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Ele está convocando toda a igreja a permanecer no Senhor. E caso nós venhamos a pecar, nós entendermos a nossa realidade em Cristo Jesus e confessarmos os nossos pecados, para que esse Cristo, Ele possa, através da sua morte expiatória na cruz, nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados, desde que a gente entenda essa realidade e se arrependa desse pecado. E no verso 8 ele diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No verso 8, então, o apóstolo aqui ele está afirmando que todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Todos nós podemos pecar, a ponto de que se afirmamos que não temos pecado, nós estamos mentindo. E a verdade do Senhor, ela não está em nós. E nós não vivemos a verdade do Senhor. Por isso, aquele que diz que não peca, na verdade está mentindo, está no pecado. E entendendo isso, nós podemos reafirmar que o Senhor Jesus, Ele veio à Terra para que possamos mudar essa realidade no nosso coração. Mas isso não anula o fato de que nós somos falhos, de que nós carecemos dessa graça, de que nós carecemos de um perdão do Senhor. Por isso, só existe uma saída para o nosso coração, só existe uma saída para a nossa realidade, que é a confissão dos nossos pecados, é a confissão contínua dos nossos pecados ao Senhor. No verso 10, ele diz assim, verso 9, eu vou ler primeiro o verso 9 que a gente ainda não leu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra, ela não está em nós. Existe uma saída, a saída é de que Jesus Cristo Ele pode nos purificar de todo pecado. Mas a partir do momento que nós entendemos essa realidade de que nós estamos suscetíveis ao pecado e nos arrependemos desse pecado, a partir desse momento nós podemos encontrar essa luz
essa luz que foi manifesta de forma corpórea no nosso meio, essa luz que os apóstolos testemunharam a respeito dela, essa luz, ela pode iluminar o nosso coração. Essa luz que é Cristo, que ilumina o mundo, ela andou nessa terra. E a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas e nos arrependemos das nossas práticas, essa luz, ela brilha no nosso coração, ela brilha em nossas vidas. E aí toda treva é colocada de lado, todo mal é colocado de lado, todo pecado, ele é afastado das nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é fiel e ele é justo para nos purificar de toda impureza, para nos purificar de todo pecado, de toda falha do Senhor. Por isso a fidelidade, a graça, a misericórdia do Senhor, elas são demonstradas no ato dele transformar o nosso pecado, a nossa injustiça em justiça, o nosso pecado em uma nova realidade. Ele transformando o nosso coração de dentro para fora, a nossa mente, a nossa ideia a respeito do pecado. E é uma batalha contínua. Eu não sei você, mas o tempo todo, e eu espero que você também, esteja em guerra contra o pecado. Esteja numa batalha contínua contra as práticas carnais, as vontades da carne. Porque só dessa maneira nós podemos viver essa nova realidade. Viver, como ele diz no verso 4, a alegria do Senhor. A alegria plena da salvação do Senhor nas nossas vidas. Então João, ele está desafiando eu e você a permanecermos na fé em Cristo Jesus, a permanecermos naquilo que foi proclamado nos evangelhos, a permanecermos naquilo que é proclamado pelo apóstolo João. E nos próximos capítulos nós vemos então ele afirmando que os crentes devem obedecer os mandamentos do Senhor, porque aquele que obedece ao Senhor verdadeiramente ama ao Senhor. E ele diz ali para esses crentes amarem uns aos outros, para eles evitarem o ódio e permanecerem principalmente na fé em Cristo Jesus, de que Cristo ele se manifestou e ele é verdadeiramente o Messias que haveria de vir. Ele é verdadeiramente a promessa de Deus para os homens. Ele é verdadeiramente o Cristo que foi encarnado e permaneceu justo nessa terra, justificando todo aquele que crê no nome dele e confessa o nome dele como Senhor da sua vida. Então, para que nós então possamos, para que então a gente possa, através do amor revelado por esse Cristo crucificado e do testemunho desses apóstolos, nós possamos então testemunhar dessa vida. Ele diz aqui que ele testemunha a respeito daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, para que possamos então ter comunhão com o Pai. Mas não para por aí, para que a gente possa também testemunhar a respeito desse Cristo, testemunhar a respeito dessa nova realidade, de uma vida que ela transforma o nosso coração, traz luz para a nossa vida e permanece em todo o tempo, em todos os momentos em nossa vida. Ou seja, para que a gente possa permanecer na presença do Senhor e no seu amor, nós precisamos obedecer os seus mandamentos, viver uma vida prática com o Senhor, viver uma vida andando na luz, para que possamos testemunhar dessa vida também, para que possamos testemunhar dessa luz também. E essa vida, ela está permeada, cheia da presença do Senhor e do amor do Senhor. Então, para que a gente possa viver essa vida, nós precisamos andar na luz. E andar na luz significa se afastar das trevas, se afastar de todo o pecado, se afastar de toda a realidade que o antigo homem, na antiga vida, nós praticávamos. Uma realidade nova. E uma realidade que é antagônica aos padrões e conceitos desse mundo, aos padrões e conceitos dessa época que nós estamos vivendo. Então viva essa realidade, testemunhando dessa vida, testemunhando dessa luz e desse amor que está em Jesus Cristo, para que possamos viver com os nossos olhos fixos naquilo que é eterno, para que possamos viver para a eternidade, para que possamos fundamentar a nossa vida em coisas eternas, e não em coisas que são passageiras, que ficam nessa terra.
E ele está reafirmando isso, ele reafirma durante todas as cartas, tanto do capítulo 2, quanto do capítulo 3, quanto de 2 João, quanto de 3 João, que nós precisamos viver essa realidade de que Cristo ele veio à Terra e nós precisamos andar como ele andou, andar na luz de Cristo, vivendo com novas práticas, vivendo numa nova realidade, para que então, através do amor revelado por meio do Cristo crucificado na cruz e do testemunho desses apóstolos, a gente possa testemunhar dessa vida eterna, testemunhar a todas as pessoas que estão à nossa volta, testemunhar da realidade que os apóstolos testemunharam, de que os apóstolos viveram e de que nós precisamos viver também. Amém? Que você possa realmente mudar a sua perspectiva a respeito disso e entender a importância dessa realidade em nossas vidas, de que Cristo, ele sim, se manifestou nessa terra e se humilhando, se fazendo o homem nessa terra, ele permaneceu firme, sem pecado, sem falha alguma, para que sendo crucificado, ele pudesse levar a igreja dele, levar eu e você a uma nova realidade, uma realidade que só podemos viver por meio de Cristo Jesus, por meio do Deus Filho, por meio do Deus Cristo, por meio do Deus Messias que foi prometido.